Boa noite a todos. Convido a fechar os vossos olhos por um instante, acalmar a vossa respiração, para que o vosso batimento desacelere e o vosso organismo possa entrar em comunhão com a espiritualidade amiga, benfazeja, que preparou o nosso encontro na noite de hoje, desde os primeiros segundos deste dia. Sabedores, informados pelo Celeste, que cada um aqui estaria nessa noite, vós, irmãos da carne, e também a grande falange de irmãos do plano espiritual, para que fôssemos um encontro na graça de Deus Pai, por intermédio de Jesus Cristo de Nazaré. Neste nosso encontro, existe um mentor, existe um guia, existe um Nazareno, e é por ele que aqui nos reunimos, porque dele é a verdade, dele é o caminho, e dele é a vida que nos é eterna. Boa noite, Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado por tua visita no âmago de nossa alma, a visitar a cada um que aqui está, a fazer-se pelo simples ato do teu amor, cair-se por terra qualquer forma magnética que esteja no perispírito de cada irmão que aqui está hoje. Porque tu és o amor maior, o mais alto grau de nobreza conhecida por um espírito da terra, e aonde os teus passos navegam, Nazareno, a tua luz se impera e se faz presente. E a ausência da luz é as trevas, e aonde tu andas, não existe temor, não existe trevas. E a tua presença no meio de nós confirma que tu és conosco. E nós aqui nesta noite, reunidos em teu nome, confirmamos que nós estamos contigo. Tu és para nós o nosso guia, a nossa bússola, as pegadas que devemos seguir. Os teus ensinamentos é para nós o modo de conduta de nossa jornada, esteja ela na carne ou esteja ela no espírito. Porque tu ensinastes o que é carne, e o que é espírito. Assim, Nazareno, reunidos em tua presença, aonde sempre te acompanha como uma mãe abnegada, Nossa Senhora, também se faz presente a cuidar dos corações maternos que aqui se encontram na noite de hoje. Corações maternos que lágrimas rolam pelos seus corações. A mãezinha te afaga a face, te abraça carinhosamente e limpa toda a dor de teu coração, acalmando, embalando e sussurrando em seu ouvido: não esmoreça, mãezinha, pois eu, Maria, a mãe de Jesus, estou contigo. Assim como meu filho permanece em ti, assim como Deus Pai, aquele que nos criou à imagem e semelhança, conosco também está. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, na própria oração que Cristo ensinou, dar-se-á por abertos estudos da noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Boa noite a todos. É com alegria que nos reunimos em mais uma vez, em mais uma noite, para estarmos com Cristo e em Cristo, para levar o ensinamento dele a tocar a nossa alma e, acima de tudo, a tocar a nossa racionalidade. Porque espiritismo é uma fé, uma crença
uma religião racional, aonde precisa haver explicação para tudo, aonde os dogmas não podem ser cridos, devem ser depostos, porque para a humanidade e para as dores do mundo não podemos ter dogmas, é preciso ter ensinamento e respostas, porque nada é por acaso. Que algo que não haja respostas, poderemos delegar ao acaso, colocamos o nome de dogma. Então, ser espírita é vivenciar na verdade, longe de dogmas ou paradigmas, ou qualquer outra forma que cerceie a verdade. Porque a verdade tem que ser clara, límpida e cristalina. Ela não pode ser curva, nem fazer curvas, ela é uma só. E é isso que queremos propor na noite de hoje, a termos um papo, dividir com vocês as nossas experiências e da melhor forma passar a vocês as mensagens para que o seu córtex frontal encontre racionalidade, pois uma fé sem razão não é uma fé, é uma utopia. Ok? Quem gostaria de iniciar as perguntas? Suspeitar. Primeiramente, quero agradecer. Eu não estou recebendo remédio por mim. E a pergunta é, nós estamos, logo veremos um clareamento planetário, e vemos também eclipses, né? Gostaria de saber se isso influencia a vida na Terra ou apenas é um mero efeito físico e espiritualmente influencia? Não, de maneira alguma. Nós espíritos não somos constituídos de sistemas solares. Nós somos a própria essência de Deus Pai. Somos criados à imagem e semelhança de Deus. Não esta roupagem biológica que carregamos doravante, nascidos no berço, e muito menos a roupagem espiritual que as temos para permanecermos neste planeta. Somos uma essência. Se analisarmos o processo físico da força gravitacional, toda massa é achatada para o seu centro, para o núcleo da estratosfera, a força gravitacional age, e tudo que é massa, ela é achatada para o núcleo. Por isso que o núcleo da Terra é tão denso e há a composição do planeta em volta de uma força maior chamada força gravitacional. Se a nossa essência espiritual também é um núcleo, porque ela é um núcleo, a força gravitacional de cada planeta condensa para o seu próprio núcleo, fazendo com que a nossa essência é uma esfera. Somos uma esfera, contida de 3 vertentes: Deus, moral e intelectual, como já dissemos no estudo anterior, no último. Essa essência, ela não pertence a nenhum sistema solar. Ela é a essência pura do nosso Criador, ao qual também deu origem a todos os sistemas solares, todos os sóis, e todos os planetas e todos os satélites que orbitam em volta dos planetas, assim como os planetas também são como satélites orbitando em volta dos sóis. Assim o é. Então, nós não somos parte do sistema solar. Nós somos criados da mesma matéria, a matéria primeira do sistema solar. Assim como nós temos a nossa vida própria, ao qual temos a capacidade racional de criarmos as nossas decisões, o sistema solar também tem uma inteligência própria, capaz de criar e se destruir sistemas novos e destruir os sistemas atuais. Independe dos espíritos. Somos 2 energias e todas elas transitam e existem e coexistem de forma harmoniosa. Nós, quando criados, somos viajantes de planetas, não somos donos de planetas, nem oriundos de planeta algum. Somos criados pelo Pai, lançados em planetas para sermos peregrinos, para buscarmos o nosso aperfeiçoamento e então atingirmos a perfeição. Isso é um outro degrau, mas ao degrau que nós estamos, nós somos visitantes dos planetas. Então, nada que nós possamos fazer doravante como visitantes de um planeta afetará os processos já resolutos
daquele sistema, daquele planeta, daquele sistema solar. Então, não há eclipse, não há realinhamento planetário, não há nada que nós possamos, que possa nos interferir ou que possa nós interferirmos. Somos a mesma essência, mas temos destinos e distinções distintas. Somos da mesma energia, mas completamente opostos. Os planetas seguem a regra dos planetas, nós seguimos a regra do livre-arbítrio. Por isso que os planetas estão tão adiantados e nós não. Nós estagiamos em planetas primitivos, probatórios, expiatórios, e teimosamente somos ultrapassados pelos planetas. Vide a própria essência do planeta Terra. Milênio à frente, passará pela transição planetária. Se a transição fosse hoje, 80% do planeta não estaria pronto. Ou seja, 80% dos 35 bilhões de espíritos da Terra seriam convidados a ir para um outro planeta, porque não tem condições de estar no planeta de regeneração. Então, normalmente, o planeta ascende muito mais rápido do que nós. Nós somos teimosos, porque temos o livre-arbítrio. Então, todas as manifestações da astrologia já descoberta pelo homem, que é pífia perto da magnitude do conhecimento dos sistemas solares, o que é permitido a degustarmos consciencialmente no plano carnal, é pífio, não chega a 1% da real potência de conhecer o próprio mecanismo dos sistemas e dos planetas e de seus satélites. Ainda somos cerceados de mais de 99% deste conhecimento universal. Quizá nós, sendo cerceados de 90%, acreditarmos que somos tão poderosos para interferirmos ou fazermos parte desta magnitude. Ainda não lidamos com os nossos pares que estão no mesmo teto, e quizá com as energias do cosmos. Então, somos da mesma essência, mas temos distinções. Somos bombardeados por energia, sim, porque, como disse a vocês, nós sabemos muito, nos é permitido conhecer muito pouco da potência magnética dos sóis. Não só do Sol, deste sistema solar, mas de todos. Tamanhos raios, gamas e ultravioletas que eles emanam, que eles são capazes de coisas incríveis. Nos é tolhido ainda, porque ainda não estaríamos prontos para saber dessas propriedades. Interfere em nossos corpos. Sim, já disse a vocês que qualquer magnetismo do sistema solar interfere, qualquer alinhamento planetário interfere. Por isso que é estudados os signos, estudados os horóscopos, etc., porque há esta troca magnética, porque somos da mesma essência, mas não somos capazes de mudá-la, nem de pará-las, e muito menos capazes de melhorarmos por ela. Nós melhoramos pelas nossas ações ou pioramos por ela. O sistema continua fazendo a parte dele. Uma informação importante é que nós, espíritos, como viajantes de mundos, ficamos para trás até o próprio mundo. E o mundo demora tantos milênios de anos para passar de um estágio para outro, o que nos coloca em patamar ainda de tão joviais. Porque nosso livre-arbítrio faz com que nós tenhamos caminhos que depois demoram muito tempo para serem reescritos, para colocarmos em prumo e em ascensão. Mas, de uma forma mais mística, sim, os alinhamentos planetários, os eclipses lunares ou solares, não importa, ele exerce um magnetismo ao qual, uma vez moradores deste planeta, vamos senti-los, porque somos feitos da mesma essência, mas não tem correlação com a nossa evolução e nem com a evolução do próprio planeta. A evolução do planeta ela é imparável, imutável. Ela tem a sua inteligência, causa primeira de todas as coisas, que também é Deus. Nós somos frutos dessa mesma inteligência. Deus, para ficar entendido, é um pouco técnico, mas ficou esclarecido. Padre, qual é a diferença, eu sou nova no pedaço, né? Então, qual é a diferença de canalização para importância? Não há propriamente diferença alguma. O canal de comunicação é o mesmo, ele é físico, ele é pela glândula perineal. O que difere uma palavra ou outra é apenas
Deixa eu procurar uma exemplificação. Uma incorporação, quando assim a falamos, nós podemos dividi-la em 4 grandes estágios. Vamos só dividi-las em 4. 5%, 25%, 50% e 100%. Ok? 5% você ou todos os encarnados as têm. Todos. Que é conhecido como sexto sentido. É a nossa intuição. Então, quando temos a intuição, quando é acionado o nosso sexto sentido, nós estamos incorporados 5%. O espírito vem, se acopla ao seu chakra coronário, que é a sua memória espiritual, e lança uma informação. E você capta essa informação. Você as tem como sua, ou como algo que veio de fora para dentro porque você não estava pensando. E ao analisar essa informação, você percebe que é uma coisa boa ou uma coisa não tão boa. Então, este é uma incorporação por 5%. Nessa incorporação, algumas pessoas dão o nome de o que quiser. Entre elas, canonização, ou que é apenas uma intuição. É mais conhecido como intuição. Mas é uma incorporação. Porque uma incorporação é qualquer objeto estranho acoplado ao seu corpo. Isso é uma incorporação. Você está trazendo um objeto que não é a tua alma para estar acoplado ao seu corpo. Incorpóreo. Vem uma mente de fora e acopla ao seu corpo. Então, isso é uma incorporação. Separada e fatiada, temos a 5%, que a grande maioria chama de intuição. Então, são médiuns sensitivos. Eles estão por aqui e do nada têm a sensibilidade de que algo vai acontecer ou de que isso é intuição, sensibilidade. Isso é só 5%. 25% é usado para a escrita. Então, quando um espírito se acopla ao corpo e aciona 25%, 25% ele escolhe. Ou ele escolhe o campo motor para fazer uma psicografia, ou o campo fonético, porque é apenas 25%. Então, desses 25% ele escolhe. Há médiuns que têm mais facilidade com a escrita, liberam 25% para o espírito acoplar para escrever. Há médiuns que têm mais facilidade com a fonética, libera 25% para falar. E essas comunicações são restritas. São 25% entre cognição e motora. 50% é como aqui estou. Eu acoplo ao sentido do Douglas 50%, usando o motor. Eu não uso da cintura para baixo. Eu travo toda a energia dele da cintura para baixo para que não haja desgastes energéticos desnecessários. Então, nessa posição que ele está, ele ficará aqui 1, 2, 3, 4 horas, quantas forem necessárias, porque ele está desacoplado energeticamente. Assumo o corpo dele da cintura para cima entre motor e cognição, para poder dialogar, para poder mostrar, para poder me locomover e me movimentar e usar o sistema de fala. Acima dessa incorporação existe a 100%, é por possessão, ao qual nós, praticantes deste segmento, não a utilizamos, a não ser em caráter crivo de urgência, em uma defesa que nós temos a permissão para socorrer alguém. O Douglas pode sim ser incorporado por possessão para algo muito imediato e permitido por Deus, mas é muito raro e foi muito raro. Foi mais na adolescência, quando ele ainda dedilhava a mediunidade. Mas quando atingiu a racionalidade da mediunidade, ele não permite. Porque 100% eu apago a cognição dele. Então ele passa a não consentir com o que estamos fazendo. 50%, ele tem 50% da cognição e ele nos limita. Porque se falarmos uma palavra que ele não conhece ou que não é do dicionário dele, ele para. Existe um delay. Tudo que narra você, ele está escutando com segundos, milissegundos de antecedência. Ele consente ou não. Se ele não consentir, imediatamente mudamos a palavra. E fazemos, ao mesmo tempo que explanamos, quando ele não consegue entender o que estamos explicando para você, imediatamente outro espírito acopla na outra parte dele, mostrando uma imagem para que ele consinta com o que precisamos falar. Isso muito rápido. Para isso acontecer, 50% da incorporação. Então, é incorporação. Incorporação é a palavra correta para tudo que é incorpóreo, vem de fora para dentro. A canalização fica sendo
Só a intuição. Exato. É uma fração da incorporação. É tudo incorporação. A partir do momento que você é acoplado, você está incorporado. Seja 5%, 25%, 50%. Alguns médiuns na cirurgia usam 75%. 75% você é tomado, você anda, você agacha, você dança, você faz o que você quiser. Mas você tem aquela luz que está sabendo de tudo que está acontecendo. Em qualquer momento você pode interromper. É usado mais na Umbanda, os 75%, por causa dos rituais. Mas é permitido e deve-se ficar importante o médium saber que ele tem que ficar com pelo menos 25% da sua consciência. Porque se um espírito zombeteiro aproveitar o canal e entrar, o médium tem que estar atento para colocá-lo para fora. Porque é a responsabilidade do médium. É responsabilidade do médium. Exato. Tudo que o espírito fala por mediação do encarnado é conivência do encarnado. Por isso que o médium... Mas o médium sem estudo, como é que ele vai reconhecer? Mas o estudo começa em sua casa, desde a educação com a sua mãe e com o seu pai, desde o trato que você tem com as pessoas. Nós não exigimos do médium estudo acadêmico, nós exigimos do médium bom caráter. Aqui e lá fora. Não é uma questão de saber ou não. Ou você acredita que os maiores ícones do espiritismo eram letrados? Vide a obra de Chico Xavier. Então, não se trata do letramento nem do que você aprende. Se trata de quem você é. Mas como é que o médium reconhece o espírito zombeteiro? Pelo que ele fala. Um espírito zombeteiro, ele pode falar palavras bonitas, mas ele escorregará. Então, por isso que o médium é atento. Então, quando o Douglas falando não concorda, ele imediatamente nos trata. Então, é muito notório, se vocês prestarem atenção, ele está falando, ele para e olha para cima. Significa que ele não concordou ou que ele não entendeu. Aí nós temos que ser céleres para convencê-lo, para que ele permita com que haja continuidade. Há consentimento, porque se ele falar algo e este algo for um imbróglio para vós, ele será coautor. Se ele falar algo que levará 10 pessoas a fazerem caminhos tortuosos na vida e gerarem consequências, ele será coautor dos 10. Percebe? Se você conseguir entender esta matemática, vocês teriam compaixão dos políticos que roubam. Porque cada centavo roubado da saúde, da educação, prejudicar 1, 2, 3, 100 crianças, você é coautor de prejudicar 100. Imagina quem rouba milhões e prejudica centenas e milhares. Ele é coautor, aí ele vai para o plano espiritual em completa decadência. Por isso que espíritos políticos são facilmente encontrados nos umbrais da vida com mais de 500, 600 anos somente de umbral. E quando estão encarnados e recebem este mister de serem políticos para ajudar, eles acabam agravando-se. Porque se nessa mesma proporção que falo a vocês que uma corrupção é nefasta, quando ele faz bom uso, ele ganha a gratidão de centenas de milhares, que talvez ele precisaria de dezenas de vidas. Então, ser político é meritório? Seria algo a ser agradecido por Deus, o dom da política? Porque se bom fruto fizer, anunciará algumas dezenas de milhares. Mas se mau frutos o fizer, também agravarás. Se entendes isso no campo da política, traga para o campo do médium. Porque se boas palavras forem ditosas e ele conseguir ajudar o máximo de pessoas possíveis, a ele será dado na escala merecimento. Mas se através da mediunidade ele agravar a vida de muitos, será dado a ele o mesmo peso e a mesma medida. Então, não é um dom, assim como o ser político também não é. Então, o médium, ele é coautor. Tudo que é falado aqui, o Douglas tem que consentir. Quando ele não consente, precisamos trocar até a palavra. Uma vez ou outra, quando ele está mais tranquilo, porque ele tem mais afinidades com um ou outro espírito, ele deixa fluir mais, e quando aparece uma palavra, sai. Aí ele, opa, que palavra é essa?
Às vezes nós até interrompemos para que dê tempo para explicarmos para ele que palavra foi dita pela boca dele sem consentimento dele. Olha aqui como que funcionam as coisas. Quando eu escrevo, né, é irresistível. Tipo assim, depois eu não consigo nem ler, mas escrevendo uma peça de teatro, vai. Isso seria Uma incorporação. uma incorporação. Exato. Há tantos espíritos artistas querendo passar as obras dele, há tanta lacuna cultural no Brasil nos últimos 15, 20 anos. Então, há muitos espíritos desejosos dessa mudança cultural da família artística brasileira, tanto na música, quanto no teatro, quanto no cinema. Então, obras são postas por psicografia, músicas são ditas através da psicofonia. Quase que nunca há uma autoria 100% no encarnado. Direitos autorais não deveriam nem existir, né? Existe porque para o espírito que entende, ele não precisa do dinheiro, ele faz de bom coração. Para o encarnado deve ter, porque é de sua vida. Então, a não ser quando você pega almas generosas, como a de Chico, como a de Valdo, como outros tantos, mas isso não é por nós uma regra. Nós não queremos ditar uma obra e querermos os louros. Não seríamos nós espíritos evoluídos. Por isso que assinamos com nomes pseudônimos, não damos os nossos próprios nomes. Nós temos uma falange a seguirmos, porque não há necessidade de nomes. Quando eu falo de direitos autorais, que, por exemplo, quando eu recebo um texto, eu recebo o texto inteiro, só posso assinar o texto. Exato, é assim que funciona. É 25% da incorporação. Eu trouxe hoje o Arthur, que tem 13 anos, que quer falar com o padre, tá? Ele veio aqui para falar com o padre. No finalzinho a gente bate um papo. Vamos aqui, já estamos aqui. Nas perguntas no plural. Pegando o gancho dela, então, sobre as profissões no plano espiritual. Você falou um dia aqui sobre que depois que acaba esse nosso bate-papo, você continua isso em outros lugares. Eu queria entender um pouco mais sobre essa rotina no plano espiritual, os diferentes tipos de trabalho, essa questão da vida artística, como que fica isso do lado de lá. Se você pudesse falar um pouco mais sobre esse tema. O plano físico é uma cópia do plano espiritual. A forma que vocês vivem o plano corpóreo é uma réplica do plano espiritual, só que com retardo. O que vocês estão passando hoje em termos de tecnologia, de política, ciência, medicina, está pelo menos uns 100 anos atrasado. A tecnologia que tem hoje já existia no plano espiritual há mais de século. Então, a cópia física é uma cópia atrasada do que vivemos no plano espiritual. Então, no plano espiritual é preparado todo o processo, ao qual é replicado no plano carnal, para que, uma vez, quando estivermos imergidos no corpo carnal, possamos progredir. Então, aqui é o laboratório, lá é os testes. Testamos lá e aplicamos aqui. Então, se você é um artista nessa, você desencarna um artista. Não tem como você veio com as aptidões de ser um musicista e desencarna um advogado. Você desencarna aquilo que você é e tem as suas aptidões. Então, no campo espiritual, é a mesma divisão. Só não temos a disputa, nem queremos saber quem é mais notório, Chopin ou Beethoven. Não existe isso. Porque quando se desconstrói o corpo, vê-se a alma. E aí, todas as almas estão praticamente niveladas em termos de conteúdo. Todas elas estão praticamente na mesma maneira de termos de conteúdo, porque viveram muito. Então não tem essa discriminação, nem essa divisão de mais inteligente, menos inteligente, mais. É só isso. Mas as aptidões, elas também vão para o lado de cá. Então, um musicista no corpo corpóreo, ele parte para as escolas de belas artes do plano espiritual. Porque se aqui é uma réplica de lá, porque não tem faculdade lá. As faculdades no plano espiritual são as primeiras e depois fora transpassada para o plano carnal. A música, a arte, a pintura, é uma réplica.
muitos dos quadros conhecidos por nós, encarnados, foi pintado no plano espiritual e depois foi replicado no plano carnal. Então, a obra primeira é do plano espiritual e aqui é uma réplica. Nós trazemos a nossa vida espiritual para replicarmos na vida carnal, para que a vida carnal seja mais leve. Porque aqui é a escola, lá é a vida. Assim como na metodologia educacional deste país, você fica do primeiro ano ao terceiro colegial, somando-se 12 anos de estudo, correto? Lá no plano espiritual é o resto da vida. Aqui seriam os 12 anos, mas a faculdade, aqui é a escola, lá é a vida. Vocês são espíritos estagiando num corpo, não um corpo vivenciando uma vida de espírito. Então, tudo é lá. Aqui é apenas a transmutação do que é lá. Colocar em prática. Então, agronomia, astrologia, física, medicina, médicos, psicólogos, todas as profissões que tem aqui, elas vieram de lá. É uma cópia. E há muitas outras lá, que ainda não é chegado o tempo para cá estar. Assim como há muitas que aqui estão, que lá já não tem mais séculos. Aí quando você há alguma coisa aqui que lá já não tem mais, você vai buscar outro caminho. Você vai para as faculdades para aprender. E se você vai para a faculdade para aprender, tem que ter quem ensina, correto? Então tem sempre trabalho. Aí quando você aprende, você faz o quê? Você ensina. Você se coloca a trabalhar. Quando você sai da faculdade, você precisa estagiar. Então você volta, aprende e vai estagiar. E assim funciona. É muito dinâmico. O trabalho é incessante, incansável e imparável. E tem uma benéfice. Não precisamos dormir. Então a gente não precisa de 8 horas. A gente pode trabalhar 24 horas do seu dia. Alguém reclamou? Eu escutei, meu Deus. Está difícil completar as 44 horas semanais. Quem dirá todas as horas da semana? Tem momentos de lazer, sim. Porque se tem espírito encarnado preguiçoso, também tem espírito preguiçoso. Concorda comigo? Se tem espírito que não gosta de trabalhar aqui, o que ele vai ser lá, espírito? Tem que trabalhar, é só 8 horas, tá? Trabalhar assim, chegar os amigos trabalharam, eles vão se reunir, fazer uma coisa do outro lado, existe um momento. Não tem cervejinha do lado. Não tem. Churrasquinho Tem um vai momento de se reunir. Não fala isso pro Douglas, que ele não vai querer morrer. Um momento de confraternização existe quando nós paramos para agradecer a Deus. Talvez isso aqui seria o momento de confraternização mais desejado pelos Espíritos. Porque quando você... É interessante porque quando nós estamos encarnados, nós somos fantópicos. Porque nós acreditamos que aquelas 30 pessoas que levam o nosso sobrenome, que estão sobre a egrégora do sobrenome familiar, é a sua família biológica, do seu DNA, da sua árvore. Você acredita que são 30 familiares. Aí você olha para as 30 e fala assim, nossa, mas eu só gosto de 5, eu vou viver pelos 5. Então você vive uma vida fechada, acreditando que a sua família de afins são apenas 5. Você passa a vida inteira. Quando você cai para o plano espiritual e tudo lhe é libertado, tudo lhe é desvendado, você percebe que a sua família espiritual não eram 30, eram 3.000. E que aqueles 5 nunca foram 5, são os 3.000. Então você tem muitos relacionamentos de amor verdadeiro no plano espiritual. E você vai querer saber aonde está, se está encarnado, se não está, se está ali. Então você tem muito a fazer no plano espiritual quando você tem a percepção de que não são aqueles 5 que marcaram a sua vida biológica, e sim 3.000. Então você vai atrás deles. E só este fato de querer saber, de confraternizar, de lembrar, de estar presente com quem você ama e que há amor verdadeiro, já passou anos. Então, a noção de tempo e espaço do lado de cá é muito diferente da de vocês. Porque se não precisamos dormir, precisamos estar em ação sempre. Então, os dias passam e nós não contamos os dias como vós.
Nós simplesmente fazemos o que temos que fazer. Então, não há necessidade de descanso para confraternizarmos. Há necessidade de descanso sempre. Porque se estamos emergidos em energias, nós acarretamos energias densas. Se cruzamos com espíritos que fizeram muito mal a nosso espírito em vidas passadas, nos engarrinhamos nessas lembranças e ficamos prisioneiros. Então precisamos estar em locais religiosos do lado espiritual para limparmos as nossas energias, assim como também fazemos no plano carnal, mas com muito menos frequência. Mas quando atingimos uma liberdade de racionalidade, de perceber que não se trata dos 5 que amo, e sim de milhares que amei, nós nos colocamos a progredir. Então estar encarnado é estar com muitas restrições. E quando damos conta disso, ganhamos um mundo de opções no plano espiritual, ao qual a contagem do tempo não tem mais necessidade, ao qual dormir não faz mais sentido, ao qual o que nos importa é buscarmos quem a gente amou e quem nos ama. E quando encontramos quem a gente amou em fase difícil, esteja encarnado, nós vamos trabalhar aquilo para sermos anjos da guarda de quem está encarnado. Então o trabalho é dinâmico, sempre. Então há confraternização, sim. Quando vamos ao templo e rezamos, quando estamos trabalhando, igual na noite de hoje. Chegamos aqui e encontramos vocês encarnados. E junto com vocês, uma gama de espíritos desencarnados. Então estarmos nesta noite unidos é a nossa confraternização maior. Porque estamos com vós e com uma grande massa de espíritos encarnados. Se cada um de vós trouxe na noite de hoje 10 espíritos, foi pouco. Então, cada um tem no mínimo 10 espíritos que acompanharam vocês nessa noite. Então, isso é confraternização. Estar aqui trabalhando a confraternização. Entende? Porque saímos daquela percepção da bolha e vivemos quando estamos encarnados. Do lado de cá, explanamos e percebemos que há um mundo, um universo que precisamos desbravar. Nunca é. Mas assim, eu como mãe, o meu maior medo no plano espiritual não estar perto dos meus filhos que estão hoje aqui comigo. E como é que funciona isso? Eu vou visitar eles, a gente vai se lá. Como funciona esse negócio de um anjo aqui na Terra? Depois que a gente eu vou te dar uma resposta com muita sinceridade e muita racionalidade. Não é uma resposta que eu preciso que você amadureça e trabalhe ela ao longo do prazo. Os mesmos sentimentos que nós carregamos quando estamos encarnados, carregamos desencarnados. Quando os seus olhos fecharem pela última vez, o seu pulmão conseguir retirar do ar as últimas moléculas de oxigênio, o seu corpo findar, ao pó veio, ao pó retornará, levantará em desdobramento a tua alma, que ela é uma réplica perfeita de quem tu és. Se olhar para o cadáver e para a tua alma, é a mesma essência, é a mesma pessoa. Uma vez liberta do corpo, você tem a opção de entender por um todo ou ficar na utopia dos 5 que você ama. Isso é muito importante. E talvez o maior ministério erguido pela doutrina espírita, de preparar para este momento. A doutrina espírita te desvenda todo mundo além do corpo. E todas as perguntas que vocês fizerem, nós os traremos para mostrar como é quando fechar os seus olhos. Tudo que pudermos passar para vocês é para que neste momento, ao qual desdobrar a sua alma do cadáver que é o corpo, porque do corpo é corpo, a alma é alma. Do pó o teu corpo veio, ao pó ele retornará, mas a tua alma é eterna. Quando você neste momento de olhar o teu corpo, conseguir visualizar que existem muito mais que você ama e que te ama, além do círculo fechado da vida última, mais rápido é a tua ascensão. Isso é fácil?
Não. Por isso que existe o Espiritismo e tenta trabalhar isso a conta-gotas com vocês, através de obras de romance, através de obras de umbral, através de obras mais densas, mais elevadas, através da literatura, das incorporações, etc. Se você desencarnar agora e tiver a percepção de que pode ir para onde for, para onde você iria? Ficar com os seus? Exato. É aqui que eu quero explicar. Quando uma mãe que ama tanto seus filhos em vida desencarna, ela vai amá-los para a eternidade. Se uma mãe em vida é possessiva, em vida é obsessora dos seus filhos, em morte ela será a mesma. Então é importante frisarmos que, pelas leis naturais, os pais morrem antes de seus filhos. Existe uma inversão por processos kármicos ou por escolhas, mas, em grande maioria, segue-se a regra, onde os filhos desencarnam depois dos pais. Okay? Se a mãe ela é obsessiva em vida, ela será em morte. Agora eu vou trazer a ciência, sempre trago isso sempre. Se vocês buscarem a ciência hoje, os estudos da ciência, quando um homem perde a sua mãe, o índice de separação, de divórcio, é muito maior. Isso é ciência, isso é comprovado por estudos da ciência. Quando um homem perde a mãe, ou quando uma mulher perde o pai por laços afetivos, há um maior índice de divórcios. Por quê? Quando a mãe desencarna nos processos naturais, partindo antes de seus filhos, mas tem para com seus filhos um amor possessivo, ela vai imediatamente olhar para o corpo e ir para a casa do filho. Os laços de amor. Chegando na casa do filho, ela vai sentir a dor do filho que vai alimentar ela energeticamente. E lá ela vai permanecer. Aí ela vai ver a nora chegando. O espírito não consegue ver o que vocês falam. O que é narrado pela sua boca, nós não escutamos porque não temos órgãos. Nós sabemos o que você pensa. Os seus quadros mentais é mostrado para nós. Aí a mãe está abraçada no filho que está chorando copiosamente a morte da mãe. Aí entra a nora. E o seu quadro mental está falando assim: mas não esquece, foi uma jararaca. Aí a mãe olha aquele quadro mental e ela começa a sentir ira e raiva. Abraçada ao filho, ela começa: essa mulher não te merece, ela nunca te mereceu. E ela começa, na fragilidade, nos laços de amor, a interferir na relação. Isso a ciência mostra. Quando os pais desencarnam, há o maior índice de separação, de divórcio, entre os casais. Isso é ciência. Conclusão do processo. A mãe, que nada tinha a ver com o assunto, angariou um novo débito. Ou seja, ela já não vai para um lugar bom, porque ela conseguiu um débito que às vezes nem era dela. Ela já está ligada a outro caminho. Segundo, quanto mais tempo ela perdurar do lado do filho, o filho ou a filha vai adoecer fisicamente. E são doenças que a medicina não vai encontrar. Não vai encontrar. Ela adoece o filho, quanto mais grave for, mais ela se debilita. Quando o filho encontrar uma religião, quando o filho encontrar um caminho e fizer uma desobsessão da mãe, a mãe não só sai do filho, ela é arrancada. Porque se ela continuar, ela mata. Aí ela vai trazer o dolo de assassina
do próprio filho. E quando ela é retirada e levada para um campo espiritual, é mostrado o delito dela. Uma vez, se ela não aprendeu e voltar para o filho, ela é retirada 2 vezes. Se ela não aprendeu, ela volta para o filho 3 vezes. Na quarta para a quinta, a própria energia dela faz com que a gravidade a condense e leve ela para o umbral. E lá ela fica. Até que a nora perdoe ela. Entendeu isso? Nós temos que agradecer o corpo, olhar para os filhos, sabendo que os laços do amor verdadeiro não se desfaz. Você vê aonde você precisa ser útil, aonde você pode ser útil e segue. Porque se um filho teu precisar, ao piscar de um olho, você está do lado dele. Se a tua alma for boa. E assim você vai ajudá-lo, quando ele precisar. Este é a missão do Espiritismo. Trazer esta verdade a vocês. Porque é muito grave a obsessão dos pais para com os filhos. Aí vocês podem fazer uma pergunta. Como nós vamos saber? Tua mãe foi possessiva nessa vida? Se a resposta foi, há grandes chances dela ser morte. Se você analisando no caráter de mãe, que você está invadindo demais a vida do seu filho, que você quer tomar decisões demais pelo seu filho, que você quer proteger demais o seu filho, ao ponto de que ele não ande, de que ele não voe em morte, você vai fazer a mesma coisa. Então se resolve isso em vida, porque se não resolver em vida vai acontecer a mesma coisa. Você não vai virar santo ou santa porque morreu. Você não vai ser tirado toda aquela energia possessiva que você colocou sobre o que você ama, porque você morreu. Você vai ser a mesma pessoa. E vai agir cegamente. E gera uma obsessão. E obsessão de pai e mãe pelos filhos adoece rápido demais. E o filho no luto, ou a filha no luto, ela adoece mais rápido ainda. Porque acredita que é o luto. Aí com o luto é a depressão. Aí aceita a depressão porque está em luto. E aí aceita a obsessão possessiva que gera depressão porque está em luto. E tudo a culpa é do luto. Aí passa 1 ano, 2 anos e está em luto. Não é luto. O luto racional, ele demora 3 meses. O luto racional é 3 meses, está tudo certo. Você enterrou alguém. Racionalmente, você vai sofrer 3 meses. Em 3 meses, se você não voltar para a vida, tua conta vai para o SPC. Isso é simples. Correto? Se você não trabalhar, se você não prosperar, você não paga suas contas. Então, o luto de ficar guardadinho, trancado no seu quarto, vai durar no máximo 3 meses. Porque você tem que prosperar, você tem que pagar suas contas. Então, este é o luto racional. Você tem que voltar às atividades monetárias para pagar conta. Senão, você vai se endividar. Então, aceita-se o luto, vivencia-se o luto. Mas o luto, ele não é a depressão. O luto não é a obsessão. O luto é a perca que a dor te traz. Não estar mais na presença de alguém fisicamente me traz dor, porque as lembranças são boas. E quando amamos, essas lembranças são saudosas. E elas permanecerão sempre. E quando você desencarnar, se fizer bom uso da sua jornada, certamente encontrará quem você amou, se esses laços forem verdadeiros. Mas o luto, ele tem fim. A saudade não. A saudade permanece. Até o dia que você fechar seus olhos. Saudade. Mas o luto aterrorizante que te trancafia para não ver a luz do sol, não. Passou de 3 meses, ciência, medicina, psicólogo, psiquiatra. Tem alguma coisa errada. Vai para a religião evangélica, católica, presbiteriana, qualquer coisa. Vai tirar as possessões, vai tirar os espíritos obsessores. Trata a depressão na ciência do homem, trata a obsessão na religião e termina seu luto. E segue, porque as contas vencem. E a experiência, quando é o contrário, que é o filho que morre, ele também pode voltar para obsediar a mãe? Há filhos, vamos lá.
os pais hoje criam os filhos debaixo de suas asas. Aí o filho tem 30 anos, está debaixo da asa do pai. Aí acontece uma lei que não é natural. O filho de 30 anos desencarna. Ele não sabe fazer nada. Se ele não fazia nada com 30 anos encarnado, ele vai fazer o que ele faz espiritual. Aonde você acha que ele vai? Ele vai para debaixo da asa da mãe. Não é uma rua, é uma avenida. É para a mãe, para o filho e para todos. Quer ver um exemplo? Quando o marido morre, existia ciúmes. Onde ele vai? Eu morria de ciúmes dela, agora que eu morri eu sou santo? A mulher não vai ter outro relacionamento, não. Não vai. O espírito não vai permitir. É o ciúmes. E é a avenida, não é só o homem, a mulher também. Correto? É a mulher. E como disse a vocês, do lado de cá, não escutamos uma vogal dita pela sua boca, mas lemos o seu quadro mental. Ok? Aí complicou. Vou contar uma história de alguém que socorremos há alguns anos atrás, algo em torno de 8 anos atrás. Chegou uma mulher desesperada no centro. E ela era católica. E a vida dela começou a acontecer coisas estranhas. Aí, quem estava ao redor dela, falou, bom você procurar um centro. É bom você procurar um centro espírita porque está estranho. E naquele tempo, o Douglas atendia muitas pessoas. Ele começava a atender, ele com outra falange também, começava a atender 2 horas da tarde e até 2 horas da manhã. Então eram 12 horas atendendo. E é interessante, aqueles que acompanharam aquele tempo do Douglas, ele sentava na cadeira, travava a cintura e ali ele ficava 12 horas. Do jeito que está aqui. E atendendo as pessoas, uma atrás da outra. Aí aquela pessoa veio e sentou na frente dele. Aconteceu muita coisa estranha na minha vida e falaram para eu procurar um terreiro. Mas eu vim aqui na casa porque uma amiga trouxe e pediu para eu estar aqui. O Douglas já estava 25% para menos por causa do cansaço. Ele olhou para ela, olhou do lado, um homem olhando para ele. Ele estranhou, olhou para ela. E ele estava cansado, não podíamos estar tão incorporado. E nós começamos a sussurrar através da canalização, diga-se assim ou não, para que ele começasse a investigar. Aí ele falou assim, o Espírito falava para ele, ela nunca me amou. Aí ele escutava, e nós atrás dele, tuindo ele, pergunte para ela do ex-marido dela. Aí o Espírito falou assim para ele, pergunta se ela me amava. Aí o Douglas, com todo jeito, falou assim, como que era teu relacionamento com seu ex-marido? E era ótimo. O Espírito, mentirosa. Ela falando e o Espírito indagando e o Douglas na encruzilhada. Nós vivemos uma vida plena. Que ela estava mentindo por Nós vivemos uma vida tão bonita. Ele fez tudo por mim. Pensou em nossa vida financeira. Deixou várias casas de aluguel. Hoje eu não preciso trabalhar. Como eu amei este homem. O homem do lado dela falou assim, pergunta quanto tempo a minha cama ficou fria. O Douglas se recusou a fazer essa pergunta. Óbvio. Aí ele perguntou para ela, e como é hoje? Hoje eu conheci um outro homem maravilhoso. Mas é por este outro homem que eu estou aqui. Este outro homem, nós nos amamos. Ele é meu príncipe encantado. Só que agora ele foi trabalhar fora do estado. Ele só vem de vez em quando. E um certo dia ele veio e pegou eu saindo para o Baião do Jajá. Era uma sexta-feira à noite, eu não esperava ele. E eu estava saindo, toda produzida para ir dançar. E ele se tomou em raiva e cólera e me agrediu e me bateu. Aí me falaram para procurar no centro espírita, porque eu conheço este homem há tanto tempo que nunca ele me agrediu. E falaram que talvez o meu finado marido tivesse feito algo. E o marido aqui, eu fiz. Eu me vinguei. Mas ele chega mais cedo.
Aí o Douglas começou a puxar a história e começou a narrar a ela, ensinando que a máxima que nós passamos a vocês agora, uma mentira é sempre uma mentira, dita por tua vida inteira, há uma vez que ela se mostrará a verdade. Traduzindo, você pode passar até o último dia de sua vida mentindo. Quando fechar os seus olhos, no plano espiritual, aquela mentira é colocada. Ele começou assim, conversando com a mulher. A hora que ele falou essa frase para a mulher abaixou. E ele continuou. O teu marido está do teu lado, aqui. E ele falou que você não foi fiel. Que quanto ele trabalhava para trazer o bom sustento, você tinha um amante. E o teve por muito tempo, mentindo a ele, enganando a ele. Foram anos. E quando ele desencarnou, saindo do cemitério, ele foi correndo, sabendo que a vida continuava, para dentro da casa dele. E na mesma noite do enterro dele, o outro homem estava dormindo na sua frente. E ele se tornou em cólera. Passou a ser o seu obsessor. Ele foi, então, na cabeça do patrão do seu amado e disse assim para o patrão: transfere ele, transfere ele, transfere ele. Até que veio a promoção e a transferência. Teu ex-marido, artilosamente, fez com que o seu marido atual fosse transferido para Minas Gerais. A poucos quilômetros, coisa que o carro viesse, para não ser tão longe. E então, o seu marido começou a fazer com que o seu ex-marido começou a fazer com que o atual ficasse os finais de semana lá por trabalho, dando ele mais trabalho, mais trabalho, mais trabalho. Passou-se o tempo, ele começou a vir à sua casa. Você solitária, com saudade do marido atual, começou a falar: você está triste, começa a se produzir para sair. Foi na mente das suas amigas que insistentemente te convidava para sair. Até que um dia, sozinha, cansada e com vontade de dançar, você aceitou. Então, ele foi lá na cabeça do homem e começou a falar assim: ontem amante, hoje marido, amanhã traído. Hoje, ontem amante, hoje marido, amanhã traído. Hoje amante, hoje marido, amanhã traído. E estas 3 palavras martelaram a cabeça do homem durante o dia inteiro. 6 horas ele pegou o carro e veio. E ele, sabendo da hora e o momento, fez você atrasar para se maquiar, fez tudo para que, ao sair, toda a produzida ele chegasse. E quando ele chegou, foi tomado em cólera, porque ontem ele era o amante, hoje era o marido, e ali estava a prova do traído. Quando ele se coloca em ira, o seu ex-marido incorpora nele 75% para te dar umas palmadas, para se ligar. Pergunta do Livro dos Espíritos: pode um espírito interferir na vida do encarnado? Não só pode, que como de ordinário são eles que regem a vida de vocês por muitas vezes, quando descuidados. Entendeu? Exato. E o corte? Ah, eu não traí o Michael. Eu não traí o Michael. Será que vai pedir? Eu juro. Não vem ao caso. O que eu quero trazer a vocês dessa história é que uma mentira é sempre uma mentira. Há um momento que essa mentira se torna uma verdade. Isso é do lado de lá. E aí foi ofertado a ela. E ela então ficou pasma, porque era uma história íntima dela. E ela falou assim: o que eu faço? Eu disse: não é por você, é pelo seu ex-marido, porque ele era uma boa pessoa. Se ele quiser continuar cobrando você, ele vai continuar cobrando, porque há uma falta, há uma dívida. Ele pode fazer isso. Então, nós vamos conversar com ele. Nessa noite, ele vai ficar aqui no centro. E você retorna quarta-feira que vem.
e essa semana nós vamos conversar com ele. Na outra semana ela retornou, nós fizemos uma sessão mediúnica, incorporamos o ex-marido no médium, e o médium olhou para o Douglas e disse: eu não vou falar o que ele está falando. Nós consentimos, porque devia de fatos não era tão bom assim. O médium ficou todo constrangido, e naquele momento fora explicado ao ex-marido, mostrado a ele vidas passadas, que também havia débito dele para com esse espírito, mostrado lances desta vida, que ele tinha cometido alguns deslizes para com a esposa, mostrado a ligação dessas duas almas novas, e então ele racionalmente falou: então me leva para longe dessa mulher, qualquer lugar é melhor do que perto dela. Tamanha revolta dele por aquele ato. Aí vocês me perguntam assim: a traição é uma falta? A traição não é uma falta, a mentira é uma falta. Entendeu? É muito mais grave a mentira do que a propriamente a traição. Mentir e alongar a mentira, forçando a mentira a se tornar uma verdade, quanto maior e mais longe essa mentira for levada, maior é o agravo. Entendeu? Não é a traição, não é atos grandiosos, é a mentira que é colocada para se fazer algo verídico. Esta é a maior falta. Agora trago para a vida: quantas mentiras pequenas são contadas para ter outra mentira para segurar a mentira primeira? Aí outra mentira, outra mentira, outra mentira, outra mentira. São débitos pequenos que angariamos sem necessidade alguma. Sendo verdadeiros e francos, resolvam a situação. Há um imbróglio, resolva o mais breve possível. Porque uma mentira é uma mentira. Ela a curto prazo nada onera ao teu espírito. Se você ficar forçando ela para que ela vire uma verdade, você está aumentando um débito enorme para a tua alma. Quando você não mente, só omite. Que A alguém mesma te coisa. envolve numa mentira. Mas você vai lá, quando você falou que não pode usar da justiça. Mas não é a questão da justiça ou não. A omissão, ela te torna coautor, não agente. A mentira te torna agente. A omissão te torna coautor. Então, por muitas vezes você omite algumas coisas para não se encrencar, para não se envolver. Mas se a omissão gerar um ato ruim, você é coautor. Então, na omissão você é coautor, na mentira você é agente. Então, há pesos e medidas distintos, mas ainda assim é uma falta. Ah, então como que você pode viver uma vida? Não pode, tem que usar essas artimanhas. Porque se você viver a vida no sincericídio, conhece essa palavra? Se você for sincero demais, ninguém vai querer conviver com você. Sim. Você vai ser o chato, porque tudo vai ser muito sincero, muito verídico, muito verdadeiro. Então, o Douglas pede muito. Você quer a opinião do Joseph ou você quer a minha? Porque nas coisas religiosas o Douglas é muito sincero. Você pedir a opinião dele, ele vai dar. E ele pergunta até 3 vezes. Você quer a minha ou você quer a do Joseph? Você quer a minha ou você quer a do Joseph? É assim que ele funciona. E ele procura ser o máximo dentro dos ensinamentos, isso que ele é. Então tem palavras do Douglas que se você perguntar para ele, vai falar, nossa. Tem atitudes dele que você vai falar, nossa. No caso de quem tem Alzheimer, uma mãe que tem Alzheimer, e ele sempre foi controlador, nunca conseguiu dividir nada assim, inclusive na vida, trabalho profissional, e como que ela vai do lado de lá, ela com Alzheimer, ela lembra que ela é controladora, ela esquece disso. No caso específico, que narras, o Alzheimer é justamente para ela não ir para lá como ela sempre foi. Entenderam isso? Se ela não tiver o Alzheimer, e esse Alzheimer não for prolongado, ela partiria da mesma forma que ela foi. Você acha que ia acontecer o quê? Então, o Alzheimer, neste caso, é para fazer a demência biológica, para criar uma demência espiritual
que vai ser alongada para que todos os entornos estejam no plano espiritual para trazer a lucidez. Ela vai ficar lá ainda com demência. Exato. Ali você porque se não pode trabalhar, demência. Fica sendo assistida no hospital. Ela gera emprego para espíritos que querem ser enfermeiros. É assim que tem trabalho no lado de cá. Precisamos dos loucos para podermos trabalhar também. Aqui ela não quer trabalhar. Ela fala que já trabalhou. Quando vão Então, fazer qualquer coisinha, exercício, vai, eu não. por isso que alonguei até para falar do teu caso específico, porque há várias causas do Alzheimer. Essa é para desconstruir a personalidade dela. Porque se ela desencarnasse sem a demência que o Alzheimer traz, a perda da memória temporal como o Alzheimer traz, ela seria um espírito extremamente obsessor. Não viveria mais ninguém encarnado, porque ela ia colocar rédea em todo mundo. Como ela sempre fez. Ela sempre fez isso. Então, se ela desencarnasse, ela seria a mesma. Agora, no plano espiritual, seria nefasto para ela. Os filhos já estão acostumados, porque ela levou na rédea a vida inteira. Então, para os filhos, seria algo que é comum. Então, no caso dela, o Alzheimer é para desconstruir o glóbulo temporal, para fazer esquecer essas lembranças e este jeito que ela inteirou nessa jornada. Parte para o plano espiritual em loucura, fica um tempo no plano espiritual, todos os envolvidos vão estar desencarnados, ao ponto de todos serem reunidos novamente, e o dolo que ela fez nessa vida não seja algo que vocês possam jogar na cara dela lá na frente, porque vocês agora vão melhorar bastante, fazer bastante caridade, para morrerem melhores. É tipo um merecimento dos filhos quando acontece isso? Eu acho que é mais merecimento para ela. É. Porque imagine você, é a mãe, no caso, desencarnar e não ver a vogal que sai da boca dos filhos, mas a mente que está nos filhos. Isso seria ruim para ela. Então é benéfico para ela, no caso. Ok? Os filhos que têm... você fez uma pergunta interessante. Aqueles que não escutaram, ela me perguntou assim, neste caso, é benéfico dos filhos? Os filhos que tiveram merecimento da mãe ter Alzheimer? E a resposta eu disse que não. É merecimento da mãe. Ok? Por quê? Porque os filhos estão em obra. Se o filho faz caridade, se o filho leva a vida correta, as escolhas mais assertivas, erram menos, não vão se importar quando a mãe partir. Porque a mãe vai ver neles o coração bom. Ela nada vai fazer. Agora, se os filhos têm rancor da mãe, se os filhos não perdoaram a mãe porque a mãe foi firme, porque a mãe cometeu abusos, às vezes, até físicos, se os filhos não perdoaram, quando os pais morrem, os pais veem a mágoa do filho e podem se revoltar contra os filhos. Porque, em verdade, não te garante que de seu seio, de seu útero, nasceram espíritos afins. Às vezes nasceram algozes. E, estando no plano espiritual, você identifica no seu filho que você deu à luz algoz. Então, você se volta contra eles. Então, aqueles que permanecem encarnados têm a responsabilidade de serem melhores. Se vocês na vida se procuram sempre vigiar e ter condutas melhores, não importa quem desencarna, não importa os espíritos que estão do lado de cá. Porque se vocês tiverem as suas escolhas sempre atreladas aos espíritos, não seria justo. Nós temos muito mais vantagem sobre vós, irmãos encarnados. Nós não temos a vantagem de dormir. Nós podemos assistir vocês o quanto quisermos, saber as suas verdadeiras fraquezas. Então é um jogo desleal. O que cabe a vocês é seguir os passos de Jesus, o mais próximo possível do que ele fez, para que, indiferente de quem esteja no plano espiritual, a sua vida seja leve. Mas eles conseguem ver esse pensamento só na hora que a gente está pensando, ou eles cavucam lá para saber o que está pensando? A gente pensa 24 horas. Não, eu sei porque Mas vamos por olha, assim, ó. uma resposta não daria uma resposta melhor. Eu até dormi. Não, porque às vezes ele não está pensando, vamos por assim, ele não vai ficar o tempo todo, mas uma hora que ele está ali. Sim. E eu tô Eu te dou um exemplo. pensando em outra Eu coisa, te dou um conversando com exemplo. outra pessoa, não estou pensando nele. É interessante a sua pergunta. Vamos lá. Eu não penso mais em ninguém. Quem aqui cozinha? Ergue a mão. Sim. É para ela a pergunta, que eu O preciso Joseph explanar. mesmo, quando a gente vai fazer uma pergunta e ele não quer responder, ele não
responde, ele já fala, você fica para amanhã, você fica para depois. Mas eu respondo. Porque ele já leu na mente da gente o que a gente vai perguntar. Não, é porque vocês querem saber a resposta fora do tempo. É só por isso. Quem cozinha? Uma carne, uma comida, ok. Vocês estão lá, quando vocês começam a fazer uma comida, vocês pegam cebola, os ingredientes, você está pensando na comida, correto? Sim. Na hora que vocês preparam e estão mexendo, vem o pensamento pecaminoso, não tão cristão, correto? Você está cozinhando, preparando uma comida deliciosa, aí já vem, nossa, mas será que eu vou encontrar com aquela pessoa hoje? Nossa, esses pensamentos não são seus. O espírito obsessor pega um momento teu de relaxamento, seja no seu caso cozinhando. A hora que você está relaxado, um pouco antes de dormir, descansando, repousando, ele pinça um pensamento e coloca na tua mente. Aquele pinçar do pensamento faz com que você comece a buscar informações. Daqui a pouco você está cozinhando assim, no sal cozinhando, estragou a tua comida, porque você deixou aquele pensamento que não era seu contaminar. Este pensamento é do obsessor. Ele não pode falar o que você pensa, mas ele pode colocar uma imagem. Ele faz uma sugestão. Aí você cata aquela sugestão e enreda. Aí você está cozinhando falando assim, mas a hora que eu ver ele, eu vou falar isso. E você está cozinhando. Aí a sua comida sai salgada, sai sem gosto, sai... Então, tipo, se o obsessor quer saber alguma coisa, ele pinça para saber o que eu pensei. Exato. Entendi. Ele pinça para saber o que você pensa dele. Quer um exemplo claro? Um pouco antes do Douglas vir para cá. Isso acontece muito no banho, tá? Quando você está tomando banho, você está sobre a água, você está deixando o seu corpo relaxado, porque a água é do reino da natureza. Então ele limpa, ele lava tanto o teu corpo físico, que é a boa higiene do corpo físico, costumem, gostem muito de tomar banho, porque isso ninguém merece você ser o odor para os sentidos dos outros, então cuide de sua higiene. Quando lava o corpo, também lava a alma. Então quando você está lá, no momento que deveria ser de relaxamento, onde a água está lavando o teu corpo e o teu espírito, vem os pensamentos soltos. Correto? Um pouco antes de vir para cá, o Douglas foi tomar banho, veio um pensamento de tristeza. Uma lembrança dele com o filho dele. E ele se colocou triste. Ao ponto de questionar se talvez ele seria um bom instrumento para a noite de hoje. Ele se pôs por um instante em questionar e não vir para cá por causa da tristeza que foi lançada no pensamento dele minutos antes de vir para cá. Entende? Foi jogado a foto do filho dele e ele começou a ter lembrança dos filhos dele com 5 anos de idade. Isso destruiu ele. A hora que ele entrou na sala para rezar, ele só falou para Deus, Deus, se eu não tiver em condição, não seja dado o estudo. Mas se a minha tristeza não abalar o estudo de hoje, vamos lá e vamos ver o que dá. E se ao sentar aqui, iniciar a oração de abertura, ele não incorporasse, ele ia virar para vocês e se despedir, falando que ele não estava bem embora. E está tudo certo para ele. Eu percebi que ele chegou mal. Sim. Ele estava bem astral. E agora ele já está melhor, né? Não, ele continua triste. Mas ele está com uma aparência melhor. É porque a nossa aparência não posso. Agora você faz uma limpeza nele depois. Não posso fazer limpezas, mente a dele, como eu falo em Paulo que está na mente dele. Umas mulheres aí incorporarem Não fazer tem uma alegria coisa. para ele. Se fosse, se a magia, Solange? se você tirar a responsabilidade do encarnado, não tem responsabilidade. A responsabilidade é dele, de entender o motivo e lidar com os sentimentos. Então, cada um tem suas responsabilidades. Nesse caso, lá no online, é benéfico para o marido, né? Porque ela sempre foi muito ciumenta e controladora do marido. Repito, é benéfico para ela, porque não merece ser obsessora de ex-marido. ex-marido. Quando chegar lá em cima, ele acho que estaria fugindo dela. E ele vai precisar fugir dela, então, né? Olha que boa. Oh, menino, deixa o Douglas incorporar. O marido dela vai fugir dela por muito tempo. Ai,
Ele não vai esperar nós lá, então. Ele vai sair. Ele vai fugir dela. Mas isso é um outro tempo, é mais à frente. Repito, ela ficará no Alzheimer mesmo no espírito, até que todos os filhos, todos os envolvidos desencarnem. Aí vocês vão estar todos no plano espiritual e ali ela desperta e vocês decidem o que vão fazer. E eles vai estar lá? Ah, com certeza. É karma. Coitado disso. Eu queria só saber disso. É isso que eu estou dando uma voltinha para ver se você me entregava isso, pelo menos. Você nunca me entrega nada. Ninguém pode fugir das suas responsabilidades. Mas Ele não podia reencarnar logo e resolver o resto do que quiser? Aí não vai dar tempo, né? não, é outro caso. Isso. Não, porque ainda vou demorar um pouco, né? Mas eu vou botar essa da Mas eu repito, a tua mãe também vai demorar um pouco. Vai? Oh, Jesus! Coitado. Ainda bem que ela não pode ler meus pensamentos. É porque eu sofri, que nem eu fico de domingo lá, eu sofro. Você vê ela daquele jeito, entendeu? Pra ela não sabe nada do que tá Olha que acontecendo, benéfico. mas pra gente, eu levo ela na igreja, ela fala com o padre, ela toma hóstia, ela chega em casa e fala pra minha irmã, não fui não, nem viu nada. E abraçou o padre, entendeu? Essa é a benéfice da patologia. Isso é bom. Mas a gente que está convivendo, Sim. foi aniversário dela, ela fez 85 anos. Ela perguntou no mínimo 20 vezes para mim o que era aqueles dois números em cima do bolo, que é do aniversário dela. E ela falava que ela não tinha aquela idade, que ela tinha 65, não 85. Estava errado. Bom. E ela não sabia porque estava cantando parabéns, porque então pra gente É uma benéfice. Se você olhar, tirar o crivo da dor, você vai ver que é uma benéfice. É muito bom esta ignóbia pelo espírito. Eu tinha uma dúvida. Eu perdi meu pai e o meu irmão, os dois no vício, só que um espírito e o outro no alcoolismo. E tem, às vezes teve esse. Não sei se dá a sensação que essa semana eu vi o meu irmão, nós somos 3 irmãos, só caçula. E aí ontem eu vi o meu irmão mais velho e parecia que estava o meu pai. É como eu narrei agora há pouco. A mesma coisa que eu narrei agora há pouco. Quando desencarnamos, nós procuramos imediatamente o lar. E quando encontramos reciprocidade com um dos filhos, nós acoplamos. E facilmente reconhecemos isso. Quando alguém desencarna e esse espírito vai para casa, um dos entes da família começa a ter os mesmos atos, às vezes falar as palavras que aquele que partiu falava, às vezes agir de uma forma específica como aquele que partiu age. A longo prazo, adoece. Adoece até o ponto de que a religião, a fé retira o espírito, ou o espírito, o pai, perceba que está fazendo mal ao filho e o amor faz com que ele siga, mas é inevitável. Vai. E é interessante porque o pai, intimado pelo vício do álcool, ele vai gerar o mesmo vício no filho por obsessão. Então, meu irmão mais velho ele estava viciado no álcool. E o do meio morreu viciado em pedra. Exato. Então, o pai do filho do irmão mais velho é álcool. Ok? No caso do seu irmão mais novo, ele não vai estar com o irmão porque não faz afinidade. Ele vai estar perdido, solto como um espírito em busca dos prazeres da carne. É muito complexo quando falamos do desencarne pelos vícios. Porque ninguém foi jogado ao vício. É escolha. É escolha. O vício é a primeira escolha. Lógico que o espírito ele tem a predisposição. O vício ele não é desta vida. Falamos do crack como a droga da modernidade, mas nem não é. Existem outras drogas muito mais vorazes e nefastas do que o próprio crack. O crack foi da década de 90. Hoje ele já está até obsoleto. É porque ele se torna uma droga barata. Então, por isso que ela ainda é consumível aqui. Mas se você
sai da classe mais simples financeiramente, você vai para a classe mais alta, é outras drogas. Então, droga é droga. Então, desde da heroína a voltarmos atrás, o ópio, nos milênios da humanidade, um espírito ele se torna viciado não em uma vida, mas em uma sequência de vidas. Então, quando você nasce, o teu espírito foi viciado, assim como os viciados dependentes desta vão para outra vida, eles vão ser espíritos viciados, eles vão buscar o vício. Então, isso é uma redundância, ela se repete, é cíclico esse processo, está na alma. Então, quando o espírito ele encarnado ele é criança, ele é puro, ele não tem vício algum, mas quando chega na adolescência, a alma acopla, aí traz os vícios, mas ainda assim, a primeira opção é do espírito encarnado. E é aqui que eu deixo uma advertência, porque os pais tratam a bebida alcoólica como algo bom. E o pai recebe a dádiva de ser pai e mãe. E oferece um copo de cerveja para um filho dele, 10, 12 anos. Mal sabe, às vezes, o pai que aquele espírito é dependente. Ele foi alcoólatra na outra vida. E o simples fato do próprio pai, que deveria ser para ele o exemplo de não beber, oferta a ele um copo de cerveja. Ou o pai coloca chupeta de uma criança no copo de cerveja e dá para a criança. Ali não é uma criança, não é seu filho, é um espírito. E se esse espírito tiver na vida passada dele os vícios da bebida, é o pai que está jogando o próprio filho ao calabouço da bebida. Assim como o pai que pede para o filho acender o cigarro. Acende o cigarro para o pai ou para a mãe. Se o espírito que hoje é seu filho tem na sua árvore hereditária de vidas passadas o vício do tabaco, para ele vai ser um sentimento de vidas passadas, ele vai se falar, isso que eu quero para a minha vida. E o pai é o autor. É o autor. Então, houve tanta vamos delegar a ignorância, hoje não podemos mais, mas tantos pais que colocaram o cigarro na boca de seus filhos. Aí depois, quando a consequência dos vícios tardiamente chega, os pais caem de joelho e pedem para Deus falando, Pai, aonde eu errei? Se pudéssemos mostrar, iríamos mostrar lá, quando o pai molhava a chupeta na cerveja e dava para o filho, quando o pai falava para o filho acender o cigarro, quando o pai falava para o filho para tomar a cerveja. É homem tem que beber. E aí o pai mais velho cai em oração e fala, onde foi que eu errei? E está notório. Quanto maior for a percepção de vós, irmãos encarnados, e sobre a tutela de seus filhos há um espírito, e esses espíritos teve vida passada, e a vida passada do seu pai foi na bebida alcoólica, a outra foi na bebida alcoólica, na outra foi na bebida alcoólica, e essa facilmente ele foi jogado na bebida alcoólica pelos próprios pais dele. E que o seu irmão, na outra vida, teve problema com vício, na outra com vício, na outra com vício, e nessa, dentro da própria casa, há as conivências com algumas coisas. Então, essa conivência com a droga menor faz com que o espírito que já é viciado, ele acentue o vício dele. Então, é de muita responsabilidade daqueles que têm filhos, manterem os seus filhos longe dos vícios, seja ele qual for, cigarro, bebida alcoólica, porque a droga, ela não vem da droga direto, ela vem da bebida alcoólica, porque quando um espírito viciado em droga, ele bebe, ele tira a cerca elétrica que o protege. Aí vem um espírito obsessor e fala, nossa, mas teu espírito gosta tanto de uma maconha, aí ele sai do álcool e vai para a maconha, que vai para a heroína, que vai para a pedra, que vai escalando as drogas segundo o seu próprio bolso. E se junta um espírito viciado com um espírito que foi corrompido pelo latrocínio, ele se torna um ladrão. Porque ele já está acentuado nele. Então, não existe vítima da sociedade. Foi vítima da sociedade. É um espírito. Ele não é vítima de ninguém, ele é vítima de si mesmo, de suas próprias escolhas, desta ou de vidas passadas. Ponto. Não podemos delegar a muleta para ninguém. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Se queremos mudar, façamos nesta vida.
E eu falo a você, só desencarna por droga e bebida quando Deus olha para os espíritos encarnados e fala, não tem mais como, traz para o plano espiritual, porque se ficar agrava. Então volta para a parte espiritual tão jovem. Eu tinha 36. Meu pai 49. Tão jovem. Então, eles não morreram na hora deles. Devido às escolhas dele, Deus olhou para os dois e falou, traz. Porque se continuar, vai estar quase que impossível uma outra vida com as faculdades motoras e psíquicas perfeitas. Então, retiro. É assim, por negligência, abreviamos a jornada biológica. Matando o corpo. Suicídio. Okay? Bebida alcoólica, droga, de qualquer forma, tudo que degride o seu corpo é um ato, uma falta grave. Tudo. O Douglas está aqui, não fala comida, não fala comida, não fala comida. Não fala doce, não fala doce, não fala doce. Mas são menores. Quando você desencarnar, vai ser um quindinzão. Aí vai ter um monte de formiga atrás de você, e você correndo como sendo um quindim grandão. Ok? Mas sim, o seu irmão mais velho está na presença de seu pai. Mas nós vamos dar uma olhada nisso. Daqui a pouco o teu irmão segue. Pode deixar com a gente. Nesse caso a gente pode te ajudar. E ao cigarro, por exemplo, porque às vezes o cheiro, às vezes quando alguém bebe cerveja, principalmente perto de mim, me incomoda com o cheiro de cerveja na boca da pessoa. E o cigarro também, a boca fica muito irritada. Como por que isso, né? Já chegou um processo de técnico entendido, isso? Esse processo significa lapidação, chama processo lapidatório. O processo lapidatório eu vou tentar explicar o processo lapidatório para vocês, voltando do início e não me alongando não mais do que 5, 10 minutinhos no máximo. Em uma vida muito remota, você não bebia e você não fumava. Não estava no seu espírito. Porém, naquela vida, você começou a fumar e a beber. E depois daquela, veio várias vidas sucintas com os mesmos vícios. Até que, por dor ou por amor, em uma vida, você falou, eu não quero mais. Aí você começa a sua prova e expiação. A prova e expiação a prova você não quer mais. A expiação é você ser merecedor da tua palavra. Você tem que ser merecedor da palavra. Não adianta falar não quero. Você vai ser provado. E isso é difícil. E quando você passa uma vida sendo provado e resiste, passa outra vida sendo provado e resiste, você começa a ter ojeriza daquilo que você usou. Então, não é que você se aperfeiçoou. Você começa a ter nojo, essa é a palavra, não do outro que está bebendo ou fumando, mas de você mesmo. Porque no teu espírito sabe que você fazia aquilo. Então, o simples contato com a bebida e com o tabaco te remete àquelas vidas passadas, ao qual você já foi lapidado e hoje você tem ojeriza. É nojo, literalmente nojo mesmo. Mas este nojo, essa ojeriza, faz parte do processo de esquecimento. Porque você se livra do vício quando você esquece que foi viciado. Entendeu? Você se livra do vício quando você esquece que foi viciado. Isso é só com outras vidas. Então você está já no estágio de final de provação em bebidas e cigarros. No caso, cerveja e cigarro. Você está no final. Ok? Isso ainda te remete, ainda te incomoda, porque ainda você não se sente 100% seguro, mas também não se vê apto a fazer de novo. Então essa é a ojeriza. Ela faz parte do processo de libertação. Aí você tira essa mácula do teu espírito. E na outra vida, isso não vai te incomodar, porque não faz mais parte de você, porque você já lapidou e já se resolveu com isso. Ok? O exemplo é o próprio Douglas. Bebida alcoólica para ele tanto faz, tanto fez, mas cigarro incomoda ele muito. Bebida alcoólica para ele não importa o gosto, cheiro, nada. Ele não tem...
desejo algum por nenhum tipo de álcool. Então, para ele, se você bebe ou não, não importa, mas o cigarro incomoda ele ainda, porque isso foi mais recente nas vidas dele. Ok? E eu falo isso porque o pai do Douglas oferecia cigarro para ele. Acende lá o cigarro para o pai. E quando ele acendia, sentiu o gosto de cigarro, com 8, 9 anos de idade, aquilo trazia lembranças de vidas passadas. Mas ao decorrer da vida, ele não levou isso em diante. Mas ele poderia, estava no DNA dele. Então ele criou a ojeriza, que é o incômodo com o cheiro do cigarro, mas com a bebida alcoólica não mais, porque já está mais longeva. Então, este é um processo lapidatório. Primeiro você luta contra, segundo você começa a ter ojeriza, e terceiro você esquece. Aí não faz mais parte de você. Porque não é bom ter ojeriza. Ojeriza faz parte do processo, não do final. O final é o completo aceite. Bebe quem quer, fuma quem quer, é escolha, livre-arbítrio. Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu não quero, então eu sigo com as minhas escolhas. E aí você passa a não julgar. Então a ojeriza é justamente esse processo de esquecer o julgamento para ver que o processo é contigo ainda. Então é uma luta sua com você mesmo. Só para ele terminar a segunda pergunta. A segunda pergunta, voltando na parte das mães. O que eu entendi, para mim, é um pouco. Minha mãe é uma pessoa que ela sofreu muito com doença na vida dela. E eu sempre senti uma necessidade, por amor mesmo, de cuidar dela. Até que ponto é meu papel como filho, cuidar da minha mãe, dar esse amparo que ela necessita, e até que ponto é a parte do meu pai, que é o cônjuge dela, esse papel, e às vezes eu sinto um pouco de culpa de não estar cuidando o suficiente, a ponto de às vezes negligenciar a minha própria vida, em alguns pontos. Então, eu fico um pouco perdido. Às vezes eu acho que eu não estou fazendo o suficiente, mas eu não sei se é o meu papel fazer tanto, a ponto de, às vezes, esquecer um pouco da vida. É interessante a tua pergunta porque muitos são assim. E muitos não são. Muitos não ligam para os pais. Também é uma máxima. Mas muitos ligam-se para os pais e têm muita dificuldade em saber qual é o seu papel como filho. Até onde vai o seu papel como filho e até onde seria o papel dos outros. Você fala sobre o seu pai, mas tem pessoas que falam sobre os irmãos. Existe uma mãe acamada com 11 irmãos. Quem deve cuidar? Qual que é o papel de qual? Qual que é o papel mais correto? Aquele que só dá o dinheiro ou aquele que põe dentro de sua casa? Então, isso é uma resposta que não podemos dar, porque ela é particular de cada um. O que nós podemos passar a vocês é a lei, a regra. O teu dever acaba quando começa o direito do outro. Entenderam isso? Isso também é lei do homem. O teu dever vai até quando começa o direito do outro. Então, trazendo esta lei para a vida, o teu dever como filho é amar e todas as vezes que for solicitado, ser presente. Indifere da solicitação. Quando você for chamado por necessidade, deixe o que está fazendo e vá. Ponto. Se não é chamado, você tem o dever com a sua vida também. Porque muitos se esquecem da sua vida para viver a vida do outro. E quando percebe, a sua própria vida não andou. E aí você não foi negligente com o outro, você foi negligente consigo mesmo. O teu dever, ele acaba como começa o dever do outro. A parte que cabe, principalmente, à sua mãe é da sua mãe, ao seu pai é do seu pai e a você é você. Negligenciar a sua vida em prol do outro não é caridade e nem amor. Jesus ensina assim: ama a ti mesmo, de toda a tua alma, de todo o teu coração e de todo o teu amor. Quando você conseguir fazer isso consigo, ama o teu próximo, da mesma forma. Jesus não disse assim: ama o teu próximo, e aí depois ama a si mesmo. Não é isso. Ama a si mesmo. Entenda os seus medos, os seus desafios, os seus desafetos. Coloque-se na situação de filho, coloque-se na situação de pai e de mãe. Olhe a sua vida,
Cuide da sua vida e seja solícito com todos, não apenas a sua mãe, que te procurarem. Absolutamente sem distinção. E faça aquilo que foi chamado. Porque se a gente não agir dessa forma, nós vamos começar a fazer coisas que estão no dever da mãe fazer, não seu de filho. E aí nós estamos invadindo a divisa do que é dever e do que é direito. Invadindo sobre a vida do outro. Entende? Eu te digo isso porque por muitas vezes suas decisões invadem a vida da sua mãe. Não apenas a sua mãe, a do seu pai. Isso gera atritos. Gerando atritos, você traz para a sua vida íntima. Aí a tua vida íntima faz isso. Porque você não entendeu a linha e quer tomar decisão além das tuas fronteiras. Você tira a carapuça de filho e coloca-se como se fosse o avô e quer tomar conta. E aí, nesse sentido, não vai dar certo. Então, o ensinamento maior: viva a sua vida. Ame a sua mãe, como sempre amou. Quando precisar, vai chegar a você. Seja solícito. Vá e seja pontual. O que eu posso fazer, aonde eu posso fazer, o que eu posso fazer. Mas dentro da permissão que ela colocar. Dentro daquilo que ela permitir com que você faça. Ok? E aceite também as limitações de seu pai. Porque são dele. E essa linha também é dele. Então não queira tomar as decisões por ele. Então, devemos cuidar da nossa vida. E neste caso, pai e mãe, sermos solícitos. Sempre. Pai e mãe é sagrado. Precisou, você abandona tudo e vai estar com eles. Porque pelas leis naturais, eles partirão antes de você. E depois não adianta chamar, podia ter ficado mais, podia ter visto mais. Não adianta lastimar, porque essa vida já foi e vamos para a próxima. Vamos em frente. Então, aproveite. Um pedido de pai e mãe é cumprido. Por isso que Jesus ensina: honrai os vossos pais e vossas mães, pois eles te trouxeram a vida. E a vida é que eles te trouxeram, vós deveis ser grato a ele, através da honra. Sejais solícitos. Um pedido de um pai e de uma mãe é uma ordem, porém, ela não deve tolir a sua vida. Ela não deve limitar a sua vida. Eu falo isso no seu caso, que você se sente debituário com a sua mãe por causa da tua própria vida, por causa você não sabe se pode fazer mais ou se pode fazer menos. Mas existem filhos que se culpam porque os pais não interferem na vida deles. Será que eles me amam? Será que... Eles estão cuidando da vida deles. Porque essa é a regra. Você cuida da sua vida e quando um filho seu precisar, você seja solícito. Assim que funciona. Aí os filhos se sentem desamparados. Não é? Os pais seguem a vida deles, os filhos seguem a vida deles. Tudo acontecendo com tranquilidade, todos desencarnam e vamos para a próxima. Ok? Esta linha entre dever e direito também é dos filhos para os pais e também dos pais para os filhos. Mas como é difícil. Se fosse fácil, não estávamos encarnados. São pais que querem se intrometer na vida dos filhos, filhos que querem se intrometer na vida dos pais. E isso vira uma salada só. Quando cada um entender que é a cada um segundo a tua obra, ensinar e pegar direitinho que Jesus ensinou e colocar em prática, é a lei do amor. Quem você ama, você não fala não. Nem para pai e mãe. Se você ama os teus filhos, você não vai falar não para os seus pais, para os seus filhos. Assim funciona. A lei do amor é essa. Eu vou ver e vamos chegar num acordo, mas vamos ser solícitos. Vamos acudir todos que amamos. Se não fizermos isso por quem a gente ama, como que vamos dar outro passo? Que é fazer isso aí para quem a gente não gosta. Então, é preciso iniciar com aqueles que a gente ama. Ok? Tua mãe precisou? Pare o que está fazendo e vá. Escute, dentro da medida do possível, auxilie, mas volte para a sua vida. Ok? Porque essa é a hora que você vê a sua vida desandou. Aí você perde as rédeas da sua própria vida. Aí acredita que está fazendo bem
porque estás zelando a tua mãe e estás perdendo a rédea da sua própria existência. Isso é doloso lá na frente. Ok? E assim funciona. Então não existe uma fórmula mágica, mas existe a lei do amor. Ama sempre, seja solícito sempre. Pai e mãe, larga tudo e vai. É filho, larga tudo e vai. Vai ver o que aconteceu. Vai ser solícito. Ok? Só rapidinho. Aí eu volto aqui. Já contei, vou contar essa história rapidinho. Como é interessante o amor de mãe e de filho. Estão na família, reunidos em família, deu a bicicleta para o menino. O pai foi lá e arrancou as rodinhas. Aí o moleque está passando correndo. Aí a mãe fala, menino, vai devagar porque você vai cair. Aí o moleque começa a passar mais rápido, mais rápido, mais rápido. Aí o menino pega e cai. A mãe já levanta. Eu falei que você ia cair, se machucou. A hora que chega perto, a mãe se derrete. Vai cuidar. Então, este impulso agressivo que temos, ele é preciso ser contido. Na hora que alguém precisar, não devemos ir com a certeza de que estávamos certos. Devemos ir com a certeza de que precisamos acudir. Conseguiram entender isso? Porque na relação de pais e filhos e pais, há aqueles que acreditam que estavam certos. E antes de acudir, joga na cara. Esse jogar na cara nunca é bom. Entenderam isso? Se você falou que ia cair de bicicleta, se você falou que ia cair e caiu, fique quieto. Porque você já deu a tua parcela. Você falou que ia cair. Já caiu. Não, a função da mãe é amar, não é julgar. Porque essa é praga de mãe. Então, tem um dito popular que praga de mãe pega. Então, esse julgar é perigoso. Porque quando amansamos o coração pacificamente, nós não julgamos. Quando quem amamos caiu, e por mais que a gente falou que caiu, a gente vai acudir. A mãe não vai deixar de acudir. Mas o problema está no julgamento. E eu falo isso para o vício das drogas. Porque às vezes o filho está perdido nas drogas e a mãe está lá, batendo, não querendo ver que o filho está nos vícios das drogas. E não é bom. É preciso ser claro e pontual. Se a mãe está vendo que está perdendo o filho para as drogas, agarra o menino e fala, vem cá, vamos ter uma conversa. Não deixa para depois. Não teça julgamentos. Porque quando o filho está nas drogas, ela fala, falei, é as tuas amizades, falei para não se envolver com fulano, beltrano. Não, é a consequência. Estamos jogando a culpa no mundo e esquecendo a nossa negligência, às vezes de ter precipitado em tomar atitudes antes. É preciso estar sempre atento. Quem ama cuida, quem ama está assistindo. E quem ama vai para cima. Não fique esperando acontecer. Quem ama vai cuidar. E quando acontecer aquilo que você estava espraguejando, só cala-te e vai auxiliar. Entende? Se só calar e for auxiliar, vocês vão ver que 80% dos problemas melhora. Porque quando você vai auxiliar, você já vai armado. Você está sendo chamado para auxílio e você já está armado. Falei que ia precisar de mim. Essa defesa, esta arma que se coloca, ela é tão cruel para si mesmo. Não tem necessidade, porque no final você vai abraçar e chorar junto. Sabe, não precisa dessas artimanhas. No final você vai cuidar, no final você vai zelar, no final você vai chorar junto. Não precisa estar armado. Para encerrarmos ali, eu fico para a semana que vem. Porque semana que vem vai somar, vai ser 5 perguntas. Só para concretizar o que ele falou, são duas situações. Quando você sabe que o pai e a mãe precisam, você oferece, eles não aceitam, aí dá vontade de se enganar, né? Aí você fala, e agora? Faz mesmo assim, não aceitando. E quando o pai e a mãe precisam e acha que você tem que adivinhar. Se a tua obrigação sempre está ali, quer, o que faz? É aquilo que eu disse no começo. Não tem uma resposta lógica para todos os casos, porque é uma questão de livre-arbítrio. Às vezes o filho está tão fadigado dos pais, ele às vezes não quer nem saber dos pais. E está tudo certo, desde que ele guarde amor no coração, os pais estão lá vivendo a vida deles. O filho faz de tudo pelos pais, os pais não dão a mínima para ele, o filho tem que seguir a vida dele.
Não adianta ficar atrapalhando o seu progresso porque você acha que tem obrigações com os pais. Não os tem. Você tem para com os pais. Se fosse diferente do que eu vou narrar a você, Jesus tinha dito. Jesus disse assim: honrai pai e mãe. Não sereis refém de pai e mãe. Assim como os pais e mães não são reféns dos seus filhos. Amai os seus filhos. Não os tornai reféns. Amais, educais e os lançai para o mundo, para que eles germinem novas famílias. Este é o processo do pai. Recebe os filhos de Deus, ensina, os prepara e os devolve para a vida, para gerarem famílias, e a vida dá seguimento. Essa é a função dos pais. Dos filhos, honrai. A honra é até o túmulo, e além dele. Então, os filhos devem honra para os pais, mas os pais, eles têm que amar os filhos, ou deveria ser assim. Eu concordo que não é todos uma máxima, mas assim deveria ser. Neste caso, quando você sabe que seus pais precisam e eles não querem, paciência. Não esqueça. É livre-arbítrio deles. A linha. O que é teu direito e o que é o dever. O que é o direito e o dever é uma linha. É deles. Se eles falam, não quero, tá tudo certo. Segue a tua vida. Se precisar, estou aqui. Se precisar, estou aqui. A mãe mais sábia é aquela que fala para o filho assim: tá vendo a porta? Está aberta para você sair e para você voltar. Agora o que a mãe faz? Se você for, não volta mais. É com essa que você quer casar? Tu vai e tu esquece que tem mãe. Então, os pais, eles fecham a porta antes de você ter saído. Então, eles estão fugindo do papel de pais. O pai e a mãe sábios, eles abrem a porta e falam para o filho: vai onde você quiser, mas saiba que está aberta para o teu regresso. Eu estou falando que deveria ser. E se deveria ser, é para você ser. Porque o que já foi, já foi. Você não pode mudar seus pais, mas você pode ser uma nova mãe. Inteligente, sábia. Entende? Daqui a algum tempo, vamos ver se você vai abrir a porta. É outro estado. Falaram, não, porque o jardim era ciumento. Aos pais, os papéis de pais. Filhos, os papéis de filhos. Os filhos não devem viver a vida dos pais, nem os pais devem viver a vida dos filhos. Repito, o pai com sabedoria abre a porta. Na ida e na volta, principalmente na volta. Porque se você abriu na ida e quando voltou, eu te falei que ia cair de bicicleta, moleque. Por essa recepção, ele vai entender assim: ela falou que a porta estava aberta, mas não estava tão aberta. Aí a hora que ele perder essa confiança, ele não vai voltar para a tua casa. Ele vai cair no mundo. Ele vai na porta do amigo, ele vai na porta da boca de fumo, ele vai na porta do boteco. Então, às vezes, a gente perde porque eu te falei, moleque, que você ia cair. Entendeu? Por isso que eu falei que é importantíssimo se desarmar. Para que essa arma? Para que essa empoderação? Abre e deixa aberta. Volte como voltar, mas saiba a tua casa. Vá para o mundo e retorne. Exemplo para encerrarmos. Leiam o Filho Pródigo e verás que Deus se felicita com a alma que foi para o mundo e perdeu tudo. E quando ela volta para casa, é uma festa. Este é Deus. Entendeu? Então, sejais estes modelos de pai. Quando o filho teu for e voltar do mundo sem nada, festeja, porque ele sabe qual é a casa dele. Você fez a tua casa na mente dele. Você criou a tua morada no coração dele. E essa é a alegria maior de uma mãe e de um pai, quando colocou no coração do filho o endereço da tua casa. Entendeu isso? Porque
em verdade eu vos digo, são muitos filhos que esqueceram o endereço da casa do coração de seus pais. Porque nunca foi contínuo. Ok? Vamos encerrar. Hoje, devido ao horário, não vamos ter o abraço, porque vamos ter alguns atendimentos. Eu já me despeço de todos vocês antes da desincorporação. Já desejando a todos uma ótima semana, um ótimo regresso aos seus lares. Vamos fechar os nossos olhos por um instante, na certeza que foi Deus que nos trouxe aqui na noite de hoje. E acima de tudo, mesmo que as noites sejam traiçoeiras, Ele nos quer sorrindo. Deus está aqui neste momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, os seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mesmo que o mundo tenha feito rolar lágrimas em sua face, mesmo que o mundo mostre para ti, neste momento, a face mais difícil de tua jornada, não esmoreça, porque Deus preparou o sol e assim ordenou que ele virá pela manhã, afastando toda a escuridão e te dando uma nova oportunidade de recomeçar. Como Santo Agostinho nos ensinara, morrer e nascer o fazemos todos os dias. Quando dormirmos, é o mesmo sentimento de quando morremos. E quando acordamos, é o mesmo sentimento de quando nascemos. Acordar pela manhã é nascer para mais um dia, com o esplendor de estar todas as informações em sua consciência. Aproveitai cada dia como se fosse uma vida nova, porque assim em verdade o é. O que erras hoje, terás a oportunidade de consertar amanhã. O bem que faz hoje, terás a oportunidade de fazer mais amanhã. Assim vivereis a sua vida, errando menos. Procurai sempre reconciliar com os teus saudosos, para que a jornada se torne leve, passos sutis que te ligarão ao nosso Criador. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Na oração que o próprio Cristo ensinou, dar-se-á por encerrado os estudos da noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai